Isso é uma indicação infalível de um líder militar com tendências claras a matar e se vingar. Essas pessoas nascem com o poder e para o poder e preferem literalmente destruir aqueles que se colocam no seu caminho a conquistá-los. Muito bem-vindos ao canal Olhos Treinados e amigos, chegou o dia, hein? O dia de apontarmos o holofote para o raio-x comportamental desse sujeito Mauro Fagundes, comediante, influenciador, youtuber, comentarista político, muito bom, influenciador inclusive comentarista, ácido, debochado, com um bom humor que pouquíssimas pessoas possuem ou possuiriam caso acompanhasse o dia a dia da política nacional. Muito prazer, meu nome é Ezequiel Espina, sou hipnólogo clínico e especialista em leitura corporal e sejam muito bem-vindos a mais essa análise. Análise essa que quem acompanha o canal vai ver que foi feita de uma maneira diferente das demais até o momento, mais detalhada. Eu quero a opinião de vocês sobre esse formato mais segmentado, mais didático, e eu vou no meio citar algumas perguntas mais frequentes que eu já tive em minhas aulas. E para quem ainda não conhece o canal, já dá essa moral, escreve aí: eu matei que a Sarah do Big Brother poderia ser a vilã uma semana antes disso acontecer, tá? Tá nesse vídeo aqui do card. Sem mais delongas, bora lá! Mauro Fagundes, bora antes de tudo definir o Mauro e colocar escrito em pedra o adjetivo que o define. Jovial e infantil. Ah, professor, já vai começar chamando o cara de infantil? Calma, Falcão. Eu digo infantil, mas de boca cheia, com orgulho disso, com alegria na leitura, por se tratar dessa qualidade da melhor forma possível. Isso é difícil pra caralho de achar por aí, vai por mim. Jovem de alma e de ações com um bom humor infantil e pouca noção, esse cabra não sabe o significado das palavras medo, limite ou desânimo. O Mauro não tem papas na língua e acredite, nunca vai ter. E tanto a largura quanto a altura da sua testa nos diz que ele tem uma mente aberta a todos os assuntos, uma grande adaptabilidade, uma memória focada e que é um cara de ação. E para completar essa questão, seus olhos me dizem que ele vê o macro e se atenta ao micro. Ou seja, ele consegue ver o quadro todo e ainda assim se atentar aos detalhes mais relevantes. Seja da opinião alheia que, apesar de que ele mesmo possui uma postura rígida, ele escuta e respeita, simplesmente ignorando o que deveria ser relevante, no que ela acredita ser relevante. Seja da situação em si, porque ele sabe tudo que existe, mas assim, que nem tudo deve ser comentado. E um exemplo disso é o fato dos vídeos dele tratarem de todas as pautas relacionadas à política, que é abrangente pra caralho, sem ser prolixo, jogando palavras fora. Um ponto relevante na junção de algumas linhas, de testa, olhos e nariz, é a falta de atenção. Quando ele acha que não precisa usar esse foco todo que ele tem, deve ser um inferno conversar algo sério com ele por mais de 15 minutos, ou pelo menos tentar conversar com ele, porque eu duvido que ele consiga se focar no mesmo assunto por tanto tempo. Bem, sabe aquela pessoa que no meio do papo pede, dá licença que eu vou ali tomar água e não volta? Então, ele até vai mesmo tomar água, mas depois ele lembra que ele queria um café, para fazer, termina o café, lembra de um livro que queria ler, vai pra cama e quando você vai procurar o fela que só saiu pra tomar água, você encontra ele na cama com o livro na mão, dormindo. Aí você pode falar, nossa, Ezequiel, que exemplo específico. Eu falei de algo que eu já passei com uma pessoa das mesmas características. Bem, seus ombros e postura altiva demonstram força tanto de vontade quanto de opinião. E para quem é desafeto, já deve saber que isso aí não enverga nem na base da paulada. E para coroar, suas sobrancelhas indicam força de vontade e força nas ações. Pois por ela eu vejo que ele se empenha para conseguir o que coloca como alvo e necessariamente consegue o que entra no radar dele. Mas como nada é 100% ou são 100% flores, o Mauro, eu também vejo que você tem um je ne sais quoi de caçador felino. Ou seja, você briga pra cacete pra conseguir alguma coisa, mas quando consegue eu vejo que existe uma propensão a perder um pouco do interesse naquilo. Isso pode ser dito tanto assim, em objetos tangíveis quanto coisas imateriais.
Elas também indicam uma tendência a ter uma atenção concentrada, uma aptidão a premeditar ou retardar uma ação de terceiros que seja contrária à sua vontade, uma ação preemptiva através dessa sua análise. Já eu falo mais dessa característica que também aparece nos olhos. E o que mais dizem esses olhos lindos e lânguidos? Mas antes disso, eu vou deixar claro que essa análise eu faço profissionalmente. Eu agradeço imensamente aos que depositaram a sua confiança em mim para esse tipo de trabalho e hoje tem ou uma outra visão de si mesmo e de suas habilidades, ou uma confirmação do que já pensava sobre si, do que estava em seu coração, que é tão importante para a autoestima e autoconfiança, sobretudo no mercado de trabalho, no mercado profissional e também na vida amorosa, nessa época tão difícil de pandemia. Nos últimos tempos eu tive o privilégio de ajudar pais e mães na dura tarefa de lidar com a escolha de profissão dos filhos. Porque atualmente ou somos obrigados a saber o que vamos fazer da vida logo no início, nos 16 anos, ou a gente é engolido pelo mercado de trabalho ao se ver, né, escolhendo alguma coisa aí na casa dos 30 e poucos, 40, depois de formada com MBA, pós-mestrado, tudo feito em prol de uma área específica, para num belo dia cair a ficha e você se ver afogado em uma área que não tem nada a ver contigo. E ter que sair para uma requalificação, uma recolocação, ainda mais agora e ver que é tarde demais. Esses pais e mães que entraram em contato pelo e-mail olhostreinados@gmail.com hoje tem, se não uma certeza absoluta, uma indicação para qual área os filhos têm maior chance de ter não só sucesso, mas prazer no que faz. Então, se você pretende saber mais sobre si, suas aptidões, seus pontos fortes a trabalhar e ficar ainda melhores, ou quais aqueles pontos a melhorar que muitas vezes todos sabem menos você, entre em contato pelo e-mail olhostreinados@gmail.com que eu passo o necessário para que a análise fisiognomônica seja feita. Caso queira mudar de área, vai fazer com uma certeza maior de estar indo para algo que não te frustre novamente. Voltando para as janelas da alma do Mauro, essas janelas profundas, levemente separadas, escuras, altas e de lateral descendente, que me dizem que ele é um cara focado, analítico, com alta propensão à justiça, que detesta ver as pessoas se lascando por conta de uma meia dúzia aí. Tirando que ele não gosta, né? Que esse ele que se lasque mesmo e com força. Ele tem uma leve inclinação ao pessimismo, que na verdade não pode ser chamado dessa forma dentro desse contexto, porque em conjunto com o restante das características, garante a ele uma veia de preparação. Ou seja, ele é um cara que olha para a situação e apesar de já esperar o melhor, ele jamais vai ser pego de calças curtas se a merda vier acertar o ventilador. O que eu falei da sobrancelha é reforçado aqui, inclusive. E uma curiosidade, a hipersensibilidade que o cerca faz dele uma parabólica de fatos relevantes. Ele não perde a viagem quando o assunto é juntar fatos sem perder tempo. Quer passar fora do radar dele? Voa baixo, mas voa muito baixo, boy, senão ele te vê, viu? E pessoal, lembrando, inscreva-se aqui no canal, deixa o like, comenta, e eu vou fazer em breve um Ezequiel Responde. Então, se você tiver alguma pergunta, manda aqui nos comentários que eu vou ler e responder em vídeo. Me segue também nas redes sociais, página do Facebook, Twitter, manda lá o que você quiser na hashtag Olhos Treinados, que eu leio tudo, e nos grupos, tem grupo no Telegram e no Discord, é tudo Olhos Treinados, então eu agradeço desde já. Voltando às orelhas de Mauro Fagundes, orelhas juntas, que parecem até coladas com um super bonder na cabeça, não só indicam como reforça a posição justiceira dele, e o emputecimento dele de ver a maioria se fudendo na mão de meia dúzia. O fato delas serem retas e com áreas tanto superior quanto inferior muito bem desenvolvidas, trazem que ele tem uma visão de si coerente, com o seu lugar muito bem definido, ou seja, ele só se acha muito foda onde ele comprovadamente o é. E só para falar que eu não falei das flores, você é um bom ouvinte, Mauro, um ótimo amigo para quem precisa. Para não deixar a área da maçã do rosto desprovida de análise, essa área tão importante, sobretudo no rosto dele, eu já deixo claro que isso mostra novamente a sensibilidade dele com relação ao entorno.
Porém, contudo, entretanto, todavia, segundo Henry Belin, maçãs do rosto com uma certa protuberância aliada a uma extensão que chega até a orelha, bem, isso é uma indicação infalível de um líder militar com tendências claras a matar e se vingar. Essas pessoas nascem com o poder e para o poder e preferem literalmente destruir aqueles que se colocam no seu caminho a conquistá-los. E uma palavra da qual pessoas com essa característica têm pavor é aposentadoria. Ele sabe que ele vai ter tempo suficiente para ficar parado depois de morto e só depois disso. Então, enquanto puder, o que ele quer mesmo é fazer a diferença. Seu nariz é marcante, meu colega, de linhas fortes. E antes de mais nada, eu devo falar que você ostenta uma vitalidade ímpar, meu querido. E sua saúde é dificilmente abalada pelo que derrubaria a grande maioria. Outra coisa que eu vejo nessa análise é o sarcasmo e a falta de limites. Sem contar o deboche, mas assim, num nível de colocar a auto-intitulada Carol Conká rainha do deboche no chinelo, mostrando pra ela como se faz sem precisar se gabar de nada. Você tem força de sobra. E quando eu digo sobra, I mean it, tá? É de sobra mesmo. Você com toda certeza já se viu passando do ponto em diversas áreas da vida, somente por excesso de força, de energia mesmo. O famoso exagerei, que você já deve ter repetido muito. E se não repetiu tanto, foi por conta da visão analítica que você tem. Sabe o acho que eu vou peidei? Então é isso, eu acho que eu vou lá e fiz. Acho que eu vou, já fiz. Eu não vejo o cara mais família do mundo, mas eu vejo o cara mais amigo. Outra coisa, tira ele do sério pra você ver. I dare you, I dare you, I double fucking dare you. Sério, é de dar medo. Ele é o cara que se você pisar num calo dele, a probabilidade de você se arrepender de ter nascido com o pé é grande. Que é capaz dele falar, beleza, eu vou ali, e ele vai ali, e é capaz de ir reclamando ainda, tipo a tia velha, ai filha da puta, pisando no meu carro, né? Então vai ver o que eu faço com essa pé. E logo volta com fucking rolo compressor e passa em cima do seu pé. Acabou o pé. É desmedido, completamente. E eu não falo isso no sentido de, o cara é foda. Até porque tudo indica que pra ele, isso não é tá sendo foda, ele é assim, ponto. Então pensa 1842 vezes antes de cutucar esse caboclo aí com vara curta. Se você fizer isso, a Inhabrutaca vai entrar, viu? E para terminar de falar sobre esse nariz tão rico em adjetivos, segundo a fisiognomonia chinesa, ele indica uma vida de fartura depois dos 50 anos. Então, meu querido, se você já não tá, a bonança vem. Tá escrito. Como eu costumo dizer, a natureza é coerente, sobretudo no seu caso, que tem um nariz que indica adjetivos como esperto, astuto, sinistro, decidido e com boa tendência a se dar bem tanto no mundo político quanto no empresarial. Essas tendências são especialmente valiosas, sobretudo no seu campo de atuação. A boca indica boa comunicação, mas de um comunicador que teve que se lascar para se descobrir na área. E uma coisa, normalmente o pessimismo eu também consigo identificar pela boca, mas não é o seu caso. Os cantos da boca voltados para cima, normalmente, remetem a uma visão mais otimista da vida, enquanto os cantos voltados para baixo indicam uma postura mais pessimista. E sabe-se lá Deus o motivo de você ainda ser uma pessoa otimista, coisa que eu mesmo não conseguiria trabalhando com notícias relacionadas a essa política que a gente tem, para não falar outra coisa, como você faz. Eu admiro muito isso aí. Outra coisa que o formato da sua boca diz é que você é uma pessoa determinada, persistente, decidida, além de criativo, dono de uma mente lógica e ideias práticas. Percebam que muitos adjetivos se repetem em diversas áreas. Outro ponto dentro da leitura é que existe um indicativo de que ele está sempre disposto a defender não só os seus, mas também pessoas que são incapazes de se defender, mesmo que para isso ele tenha que comprar uma briga boa. E o termo medo de encrenca é algo que nem adianta eu tentar explicar pro Mauro, porque é um negócio que ele não conhece. Não tem no dicionário dele o medo de encrenca, o termo. Bem, seu queixo me diz que você é leal com os amigos, que se preocupa verdadeiramente com o próximo e que tem facilidade em fazer colegas, mas não se mostra logo de cara.
e que para confiar em alguém pode demorar às vezes até mais do que deveria para uma relação saudável. Você tem um bom nível de cooperação em trabalhos em grupo, apesar de preferir trabalhar sozinho e mandar bem pra caramba, assim. E muitas vezes expressa até demais suas emoções e opiniões. Cuidado com isso. Como puderam ver, no caso dessa abordagem diferente da leitura dele, mais dissecada, muitas características se repetiram, pois, como eu disse, a natureza é coerente. É difícil você ver uma característica marcante em somente um ponto isolado de uma pessoa. E no caso do Mauro, virilidade, força, vigor, decisão, bom humor, justiça, isso apareceu pra caramba, sem contar o jovialidade, tantas vezes que eu chamei de infantil. O cara é foda. E assim, o cara é foda e fácil de conviver, a não ser que você queira falar muito sério por muito tempo ou pise no calo dele. Fora isso, ele é o cara. Sim, existiram esses pontos, digamos, negativos, entre outros, claro, menos relevantes. E eu exponho em minhas leituras, antes de tudo, para mostrar que nós não somos perfeitos, temos todos pontos a melhorar ou pontos a aceitar, como explicado nesse vídeo aqui, que eu recomendo a todas as pessoas. E o nosso querido Mamilocrata não é uma exceção. Mas eu vou falar que ali tem um coração maior que o peito, viu? Bem, se você curtiu essa análise, inscreva-se no canal, deixa seu like, comenta o que achou, porque o engajamento ajuda muito na divulgação com o negócio do algoritmo do YouTube lá. O YouTube vê se vocês estão gostando. Assistam o vídeo inteiro, me sigam nas redes sociais, TikTok, por exemplo, que agora eu vou começar a postar dicas de leitura para você mesmo fazer em você e em quem mais quiser. Dicas também no Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Discord. O Telegram e Discord tem o grupo dos Olhos Treinados, como eu já falei, e eu vou responder as perguntas de vocês, dar dicas e sortear leituras como essas que eu faço, mas depois que o canal passar dos 10 mil inscritos. Então, por favor, se inscreve e bora lá! No mais, agradeço antes de tudo a Deus que me ajuda a me ajudar e a você que ficou até aqui. E lembre-se sempre, você não consegue conquistar, vencer ou amar quem não conhece. E para isso tenha sempre seus olhos treinados. Espero nos ver no próximo vídeo. Muito obrigado novamente. Fui!